Bom dia a todos, bom dia, deputado João Henrique Catã, muito bom dia, deputado Barbosinha, deputado Gerson Claro, que já se fazem presente nesta comissão. Muito bom dia, nossa equipe de apoio, equipe de comunicação desta casa, assessoria jurídica. Muito bom dia a todos que se fazem presente nesta comissão. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade da democracia, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desse dia 10 de julho de 2019. Nós dividimos a sessão em 3 partes. A primeira trata-se de leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. Segunda, distribuição para a relatoria dos projetos que deram entrada nesta casa. E a terceira, devolução dos projetos que estão sobre relatoria dos nobres pares. Como os mesmos já têm a ata de número 25, 2019, do dia 3 de julho de 2019, nós dispensamos a leitura e discussão e passamos, então, à votação da mesma. Como vota o deputado Barbosinha? Pela aprovação da ata. Deputado Gerson Claro? Pela aprovação. Deputado João Henrique? Pela aprovação. Eu também manifesto pela aprovação. Segunda parte, nós passamos, então, à distribuição dos projetos que estão sobre a relatoria. Projeto de Lei 157/2019, que altera a redação e revoga dispositivos da Lei 5.060, de 20 de setembro de 2017, que institui o Sistema Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul e estabelece diretrizes para a política estadual de cultura. Autoria do Poder Executivo, mensagem 37/2019. Vai para a relatoria do deputado Gerson Claro. Projeto de Lei 158/2019, altera a redação da tabela do anexo 11 à Lei 4.455, de 18 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a reorganização das carreiras de gestão de ações de assistência e cidadania e gestão de ações de defesa do consumidor integradas por cargos efetivos do Grupo Gestão Institucional do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo, reestrutura o quadro pessoal da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, SETAS. Autoria do Poder Executivo, mensagem 38/2019. Relatoria do deputado Barbosinha. Projeto de Lei 159/2019. Dispõe sobre a identificação das bacias hidrográficas nas faturas de água. Autoria do deputado Lucas de Lima. Relatoria do deputado Marçal Filho. Projeto de Lei 160/2019. Dispõe sobre a ampliação dos objetivos do programa Escola Segura e da outras providências. Autoria do deputado Jamilson Nami. Relatoria do deputado João Henrique. Projeto de Lei 061/2019. Dispõe sobre isenção de ICMS para todos os produtos confeccionados em materiais 100% biodegradável, comercializados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Autoria do deputado Capitão Contar. Relatoria do deputado Lídio Lopes. Projeto de Lei 162/2019. Institui o Dia da Juventude Evangélica. Autoria do deputado Antônio Vaz. Vai para a relatoria do deputado Gerson Claro. Projeto de Lei 163/2019. Institui o Dia Estadual dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e Extrajudiciais no Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Autoria do deputado Gerson Claro. Vai para a relatoria do deputado Barbosinha. Esse é bom, hein? Projeto de Lei 164/2019. Denomina a Biblioteca da Escola Estadual Ernesto Solon Borges, do município de Bandeirantes. Autoria do deputado professor Rinaldo. Relatoria do deputado Marçal Filho. Projeto de Lei 166/2019. Altera o inciso 3º do parágrafo único do artigo 3º da Lei número 4.617, de 22 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a publicidade e transparência dos cadastros de programa habitacionais e sociais do Estado de Mato Grosso do Sul. Autoria do deputado Marçal Filho. Relatoria do deputado João Henrique.
Projeto de Lei 167/2019. Garante à gestante a possibilidade de optar pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. Autoria do deputado Evander Vendramini. Relatoria do deputado Barbosinha. Projeto de Lei 168/2019. Dispõe sobre a exigência de manifestação de órgãos escolares para o fechamento de unidades de ensino da rede estadual de educação e da outras providências. Autoria do deputado Pedro Kemp. Relatoria do deputado Gerson Claro. Projeto de Resolução 018/2019. Institui o Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Autoria da mesa diretora. Relatoria do deputado João Henrique. Projeto Emenda Constitucional 03/2019. Altera e substitui e acrescenta dispositivos à Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Autoria de deputados com a mesa diretora. Relatoria do deputado Marçal Filho. Projeto de Resolução 019/2019. Da nova redação, artigo 3º da Resolução 41, de 14 de dezembro de 2012, que cria a medalha do mérito advocatício do Estado do Mato Grosso do Sul, Jorge Antônio Ciuf. Autoria do deputado Lídio Lopes, vai para a relatoria do deputado vem solto. Deputado Barbosinha. Soltei. Projeto de resolução que concede a comenda do mérito legislativo a quem especifica. É a autoria do deputado Pedro Kemp. Relatoria do deputado Gerson Claro. Gerson, esse é seu. Projeto de resolução que concede a comenda do mérito legislativo a quem especifica. Autoria do deputado Márcio Fernandes. Vai para a relatoria do deputado Lídio Lopes. Projeto de resolução que concede a comenda do mérito legislativo a quem especifica. Vai para a autoria do deputado Neno Razuc. Vai para a autoria do deputado Barbosinha. Projeto de resolução que concede o título de cidadão sul-matogrossense a quem especifica. Autoria do deputado Jamilson Nami. Vai para a relatoria do deputado João Henrique. Projeto de lei 005/2019, veto total do mensagem número 40 do Governo do Estado, da autoria do deputado Zé Teixeira. Aliás, autoria do Governo do Estado, relatoria do deputado Lídio Lopes. Projeto de lei complementar 09/2019. Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar 87, de 31 de janeiro de 2000, dispõe sobre o Estatuto dos Professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul e das outras providências. Autoria do Poder Executivo, mensagem 44/2019. Estou avocando mesmo. Feito, então, as devidas distribuições, nós passamos à devolução
dos projetos estão sob relatoria dos nobres pares. Eu imediatamente já passo a palavra ao deputado Barbosinha, para fazer a devolução dos seus projetos. Senhor presidente, deputado Didi Lopes, meus prezados deputados Gerson Claro, João Henrique Catan, público que nos acompanha nesse plenário pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Eu tenho projeto de resolução de autoria do deputado Eduardo Rocha, que concede comenda do mérito legislativo a cidadão do nosso estado. Tem todas as preenchimento de todo o conjunto de exigências, de forma que meu parecer é favorável à tramitação do projeto de resolução. É como voto, senhor presidente. Um parecer favorável do relator, como vota o deputado Gerson Claro. Com o relator, presidente. Como vota o deputado João Henrique. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Ainda com a palavra o deputado Barbosinha. Projeto 105/2019, de autoria do deputado Cabalmi, dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e casas noturnas adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco nas dependências dos respectivos estabelecimentos privados. A medida de auxílio consiste na oferta, por parte dos funcionários que trabalham no local, de acompanhar as mulheres que frequentarem o estabelecimento até seu veículo ou outro meio de transporte no momento da saída. O projeto menciona o dever de informação ao colocar no local cartaz informando a disponibilidade do estabelecimento para o auxílio à mulher que se sinta em risco, bem como incumbe ao estabelecimento e seus respectivos funcionários o dever de comunicar qualquer ocorrência à polícia. Para cumprir os objetivos desta proposição, conforme estabelece o artigo 3º do projeto, os estabelecimentos deverão treinar e capacitar todos os seus funcionários. Ao final da proposta, traz a imposição de multa ao estabelecimento que descumpriu com o previsto no referido diploma. Submetida a esta comissão, antes de receber parecer do relator, o autor apresentou emenda modificativa retirando a imposição de multa pelo descumprimento e instituindo ao Poder Executivo o poder de regulamentar esta lei no que couber. Sob a relatoria do deputado Marçal Filho, recebeu parecer favorável à emenda e ao projeto. No entanto, não foi submetida à colheita de votos demais pares em razão de pedido de visto do parlamentar que a essa subscreve. Nos termos que dispõe o artigo 46.1 do Regimento Interno, a qualidade de revisor da proposta passa a proferir o parecer sobre os aspectos inerentes à constitucionalidade e legalidade e juridicidade da matéria. Analisando a proposta, de pronto verifica-se tratar de matéria atinente ao funcionamento de estabelecimentos comerciais privados, que acaba por violar o disposto no inciso 3 e no parágrafo único do artigo 170 da Carta Magna Federal de 1988, ou seja, a ordem econômica, a livre iniciativa, a função social da propriedade comercial e o livre exercício da atividade econômica por parte do comerciante. E aqui eu faço a transcrição do artigo 170, seus incisos e parágrafos. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de ser inconstitucional lei estadual que interfira na ordem econômica e na livre iniciativa de empresas privadas, entendendo que a matéria em questão encontra-se diretamente vinculada ao direito civil, cuja competência para legislar, nos termos que eu disponho em inciso 1 do artigo 22 da CF, conforme julgados a seguir. Aqui, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que lei estadual e prestação de serviço de segurança e estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que disponibiliza o local para estacionamento é inconstitucional, quer por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa. Lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar integralmente inconstitucional a Lei 1748 de 1990 do Estado do Rio de Janeiro, que obriga pessoas físicas ou jurídicas a oferecer estacionamento ao público, cercar o local e manter funcionários próprios para garantir a segurança. Tem uma outra decisão também do STF,
com repercussão geral, onde diz também aqui que são inconstitucionais as leis que obrigam os supermercados similares à prestação de serviço de condicionamento ou embalar das compras por violação ao princípio da livre iniciativa. Veja-se que, apesar de não ser idêntico, o presente caso se assemelha aos julgados colacionados pelos tribunais superiores, vez que a proposta traz aos donos e, por consequência, aos funcionários dos estabelecimentos privados o dever de garantir a segurança de clientes já deixar o estabelecimento, enquanto circulando em via pública, cujo dever de proteção pertence ao Estado, nos termos que dispõe o artigo 144 da Constituição Federal e ao artigo 40 da Carta Estadual. Veja-se que os deveres e atribuições instituídos pelo texto constitucional, principalmente aqueles cuja previsão é expressa, como ocorre no presente caso, qual seja o dever de garantir a segurança de mulheres em vias públicas, após a saída de estabelecimentos comerciais, não pode ser repassado do Estado a empresas particulares, sendo tal posição já pacificada pelos tribunais. Senhor presidente, esse projeto aqui, senhores deputados, ele objetiva, quando a mulher se sentir em situação de perigo, em qualquer estabelecimento comercial, a obrigação do funcionário daquele estabelecimento oferecer proteção àquela mulher, acompanhando ela até o veículo. O projeto é meritório, mas não pode ser tratado por lei estadual, né? Viola o princípio da livre iniciativa, e esses funcionários não são treinados, né? Na verdade, informar a polícia é uma obrigação do Estado oferecer segurança a essas pessoas. É evidente que há o dever de solidariedade e que é natural, muitas das vezes, de forma espontânea. Agora, você obrigar isso, que o estabelecimento, o funcionário cumpra essa função, ele vai se expor a risco também sem ter treinamento para tanto. De forma que o meu parecer aqui contrário à tramitação do projeto, né? Lembrando que o relator, deputado Marçal Filho, foi favorável à tramitação do referido projeto. É como voto, senhor presidente? Projeto de Lei 105/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e casas noturnas adotarem medidas de auxílio à mulher que se encontra em situação de risco. O deputado Cabalmi teve o parecer do deputado Marçal Filho manifestando pela regular tramitação. O deputado Barbosinha pediu vice e fez um voto em separado como revisor, manifestado contrário à tramitação. Com o voto do deputado Gerson, claro. Acompanha a revisão, senhor. Com o voto do deputado João Henrique. Acompanha o relator. Desligaram aqui. Acompanha o relator. Acompanha. Não quer deixar eu acompanhar aqui, senhor presidente. Acompanha o relator. Eu, 2-2, acompanho o revisor. Bem lançado o voto do revisor. Projeto 139/2019, de autoria do Poder Executivo, altera e acrescenta dispositivos à Lei 2.363, de 19 de dezembro de 2001, que cria a Agência Estadual de Regulação do Serviço Público de Mato Grosso, a AGEPAM, e o Conselho Estadual de Serviços Públicos, e altera o anexo 5 da Lei 5.305, de 21 de dezembro de 2018. De autoria do Poder Executivo, proposta em epígrafe, que tem por escopo alterar a Lei 2.363, de 2001, a fim de melhor adequar às necessidades da AGEPAM, alterando as disposições inerentes ao julgamento de processo administrativo realizado pela Câmara de Julgamento, bem como propondo a criação da Superintendência de Administração e Planejamento e determinando suas competências. Entre os dispositivos da Lei 2.363 de 2001, que se pretende alterar, encontra-se o inciso 6 do artigo 5º e o caput do artigo 8º, os parágrafos 2º e 6º do artigo 13, e insere o artigo 12e, em consonância com as alterações propostas à Lei 2.363/2001. Esse projeto objetiva também alterar o anexo 5 da Lei 5.305/2018. As alterações pretendidas visam a extinção da Diretoria de Administração e Planejamento e a incorporação das funções dessa diretoria na Superintendência de Administração e Planejamento, reduzindo atribuições e proventos de seu responsável, conforme prevê o artigo 12e. Em consonância com a pretendida alteração, pretende-se também modificar o anexo 5 da Lei 5.305/2018, alterando sua composição, passando de 4 diretorias executivas para 3, criando-se no lugar uma superintendência, de modo a reduzir a remuneração recebida pelo referido cargo de DCA 4 para DCA 5. A proposta aqui, ela reduz, hoje são 4 diretorias executivas, o projeto reduz para 3 e, no lugar da diretoria, cria-se uma superintendência. Ainda em justificativo, o governador ressalta
que a sobredita redução do quantitativo de diretores, além de propiciar melhor adequação estrutural e funcional da AGEPAM, irá também contribuir com a política adotada pelo governo do Estado, que busca a redução de despesas com pessoal e, consequentemente, a adequação à lei de responsabilidade fiscal, permitindo-se o reenquadramento da estrutura administrativa sem que, efetivamente, haja prejuízo nas suas atribuições constitucionais. Quanto às alterações pretendidas dos parágrafos 2º e 6º do artigo 13, que disciplinam o procedimento sobre julgamento dos processos administrativos da ouvidoria e de auto de infração oriundo das atividades de fiscalização da AGEPAM, visa retirar da Câmara de Julgamento a atribuição de julgar em primeira instância os processos de infração relativos a serviços públicos de competência de outros entes federados, passando essa atribuição, conforme conveniência, à diretoria executiva, sendo que dessa decisão caberá recurso somente ao órgão competente do ente federado. Quando se tratava de matéria, julgamento de processos administrativos, de auto infração oriunda das atividades de fiscalização da AGEPAM, esses processos, eles eram, em primeira instância, quando ele de competência de outros entes federados, ele era para a Câmara de Julgamento e essa atribuição agora ela está sendo passada para a diretoria executiva. Caberá à Câmara de Julgamento julgar em primeira instância os processos administrativos da ouvidoria e de auto de infração oriundas das atividades de fiscalização da AGEPAM. Ou seja, os atos praticados no dia a dia da AGEPAM, os recursos serão julgados para a Câmara de Julgamento. E quando se trata de processo relacionado a outros entes da federação, aí passa para a diretoria executiva, o julgamento dessas matérias e os recursos dessas decisões para o respectivo órgão do ente federado, que é o responsável para o julgamento do recurso. Tendo em vista que as modificações propostas às leis 2.363, 2001 e 5.305 visam a redução de gastos, como demonstrado nos autos, dispensa-se a apresentação de estimativa de impacto financeiro e declaração do ordenador de despesas do projeto. Então, aqui eu faço a análise aqui constitucional, a análise legal, junto decisões do Supremo Tribunal Federal acerca deste assunto, portanto, a competência é do governo do Estado, de forma que eu estou manifestando favorável à tramitação do projeto de lei 139/2019, com a incorporação da emenda de redação 001. Eu fiz uma emenda de redação apenas para corrigir aqui a palavra competente que estava escrito compete. Como voto, senhor presidente? Projeto de lei 139/2019, autoria do Poder Executivo, com parecer favorável à tramitação com a emenda de redação e anexo. Como voto, deputado Gerson Claro. Acompanho o relator. Deputado João Henrique. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Ainda com a palavra, deputado Barbosinha. Por último, senhor presidente, eu tenho o projeto 014/2019, de autoria do deputado Lídio Lopes, circundado por mais 14 parlamentares, e a proposta em epígrafe tem por escopo reordenar os trabalhos dessa Casa de Leis no que diz respeito à forma e tempo de utilização da tribuna, alterando, para tanto, o artigo 139, inciso, e revogando o artigo 140, ambos do regimento interno da Assembleia Legislativa. Quadro comparativo abaixo ilustra as alterações pretendidas ao artigo 139. A redação no período de tempo destinada ao grande expediente, a tribuna poderá ser utilizada por representantes de diferentes entidades, sindicatos, organizações representativas de classe do Estado de Mato Grosso do Sul ou movimentos sociais populares, pelo período de 15 minutos, prorrogáveis a critério do plenário e mediante solicitação verbal do orador. Na proposta, no período após a ordem do dia, a tribuna poderá ser ocupada pelo parlamentar mediante requerimento e inscrição prévia no livro da tribuna externa, feita de próprio punho durante o pequeno expediente, para que possa fazer uso da palavra representando
ou em defesa das entidades, sindicatos, organizações, representantes de classes, movimentos sociais e populares do Estado de Mato Grosso do Sul, pelo período improrrogável de até 15 minutos. Parágrafo 1º. Somente será admitido um parlamentar orador em cada sessão ordinária, o qual não poderá ser interrompido por a parte, salvo em caso de decoro parlamentar. Parágrafo 2º. É vedado o uso da tribuna por terceiro que não seja parlamentar dessa augusta Casa de Leis. Parágrafo 3º. As notas taquigráficas relativas ao pronunciamento parlamentar em representação das entidades a que se refere o caput, deverão ser encaminhados de acordo com o regimento interno à comissão competente para exame e posterior publicação. Não será permitido o uso da tribuna quando a matéria não disser respeito, direto ou indiretamente ao Estado, ou versar sobre questões exclusivamente pessoais. Parágrafo 5º. O presidente deverá chamar a atenção do orador quando se esgotar o tempo a que se tem direito, bem como o interromperá quando se desviar do tema que declarou no ato de sua inscrição, advertindo-o, chamando-lhe à ordem em caso de insistência, cassando-lhe a palavra. A proposta pretende também revogar o artigo 14 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que trata sobre o requerimento prévio que deve ser apresentado à mesa diretora para ocupação da tribuna. Nesse sentido, sob o prisma da constitucionalidade, a Carta Estadual estabelece no capítulo do artigo 67, inciso 2 e 3 do artigo 63, a competência privativa da Assembleia Legislativa para dispor sobre matérias inerentes à sua organização, funcionamento, elaborar e dispor sobre seu regimento interno, bem como sobre o andamento das atividades parlamentares, garantindo-lhe ainda em seu artigo 56 autonomia financeira e administrativa. Verifica-se também que o inciso 4, F, artigo 66 e o inciso 1 do artigo 67, ambos do regimento interno da Assembleia Legislativa, atribui à Assembleia a competência para apresentar por meio de seus membros, individual ou coletivamente, projetos de resolução que versam sobre matéria de competência privativa do Poder Legislativo de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, principalmente matéria de natureza regimental. Desse modo, demonstrada a competência do legislador estadual para apresentar a presente proposta, estando subscrito por maioria absoluta dos membros desta Casa, em coautoria, inclusive pelos que compõem a mesa diretora, e por não encontrar obstáculo que possa impedir a sua tramitação, presente os requisitos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, sou de parecer favorável à tramitação do projeto. Como voto, senhor presidente? Projeto de resolução 014/2019, de autoria de 19 deputados desta Casa, autoria do deputado Barbosinha, com parecer favorável do mesmo. Como voto, deputado Gerson Claro. Eu vou acompanhar o relator, sem antes não deixar de fazer um comentário, especialmente porque ontem essa tribuna nossa tribuna foi aberta e eu tive a oportunidade de ouvir uma manifestação de um vereador do interior com até boa vontade, tratando de uma matéria que diz respeito a índice de ICMS, onde 75% do índice é definido por lei complementar federal, que nós não temos sequer competência para fazer alteração. Os outros 25% diz respeito a algumas coisas objetivas, número de eleitor, população, algumas coisas com relação ao ICMS ecológico e da forma como foi colocado, inclusive manifestando que a região não tinha, eu não sou da região, mas que a região não teria representante nessa casa. Então, me preocupou mais ainda essa abertura para manifestação, muitas vezes política, eleitoral e que não contribui para o andamento da casa. Então, eu sou favorável à tramitação com algumas ressalvas de mérito que a gente vai fazer na oportunidade. Como voto, deputado João Henrique. Eu gostaria de pedir vista para analisar os aspectos constitucionais dessa proposição e acredito que a responsabilidade sobre a pessoa que vem falar deve ser do proponente que apresenta a pessoa e deve prevalecer o bom senso, até mesmo porque nós não viemos até essa augusta Casa de Leis utilizando os palanques para mandar flores para as pessoas de todo mundo. Então, é normal, natural que a população, ao usar a nossa tribuna, também se sinta no direito de dizer aquilo que pensa, aquilo que expressa. Acho que precisamos encontrar uma fórmula que contemple esses dois sentimentos. Então, eu gostaria de pedir vista para analisar apenas o aspecto constitucional dessa matéria. Eu, não vendo óbice, concedo a vista, porém já manifesto o meu voto favorável à tramitação, colocando aqui o seguinte: eu tenho cuidado bem das últimas. Eu manifesto, mesmo porque eu tenho acompanhado aqui, para e passo, esse uso da tribuna da Assembleia. Tem colegas que estão requisitando
o uso da tribuna para algumas pessoas da sociedade, e nem mesmo ele está permanecendo para ouvir a pessoa que ele traz aqui na tribuna, um total desprestígio, cara. Esses dias eu estava acompanhando ali, rapaz, estava falando para um parlamentar que não foi o que requereu, e meia dúzia de pessoas no plenário. Então, nós queremos realmente, isso aqui é por simetria Câmara Federal. Câmara Federal não existe essa palavra. E aqui nós queremos valorizar um instrumento que nós temos que é muito forte, que é as audiências públicas. Porque daí você traz os segmentos, os deputados que atuam naquele segmento vão ter a oportunidade de discutir com os segmentos e trazer as demandas desses segmentos para casa. Eu acho que é muito mais valorizado e a tribuna usado com muito mais tranquilidade nesse sentido. Ainda com a palavra o deputado Barbosinha. Senhor presidente, eu não tenho mais devolução e eu quero pedir dilação de prazo dos demais projetos sob minha carga. Lembrando que tem alguns projetos aqui, como o 151/2019, que é de autoria do deputado Antônio Vaz, foi devolvido ao autor. O 155/2019, do deputado Márcio Fernandes, também devolvido ao autor. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Feita, então, a devolução do deputado Barbosinha, eu passo já sem mais delongas ao deputado Gerson, claro. Senhor presidente, para devolução, projeto de lei de iniciativa do deputado Zé Teixeira e Coronel Davi altera o parágrafo 9º do artigo 27 da Constituição Federal, no que diz respeito ao acesso ao serviço público por pessoas que, objetivamente, teriam descumprido, teriam sido apenados pela lei de Maria da Penha. Eu gostaria de fazer a devolução, acompanhando o voto do relator, que no caso foi favorável à tramitação do deputado João Henrique, né? Portanto, com o voto contrário do deputado revisor, deputado Barbosinha, eu quero acompanhar o relator fazendo a ressalva na questão de mérito. Me preocupa o estabelecimento de impedimentos de acesso ao serviço público no momento que eu posso estar até questionando a doutrina, a jurisprudência, no estudo da dosimetria da pena. Eu quero crer que quando o Poder Judiciário, quando a legislação penal estabelece uma pena para um cidadão, ela é feita dentro de uma dosimetria que aquela pena seja suficiente para poder fazer a ressocialização e que esse cidadão possa retornar a ter os seus direitos plenos. E dizer que, no que diz respeito ao mérito, a partir do momento que uma pessoa cumpriu a pena, um dos direitos deles, da ressocialização, é o direito constitucional ao trabalho. Então, acompanhar pela tramitação, com a ressalva de que nós podemos estar abrindo brecha para que em muitos outros casos, tipo crime ambiental, por exemplo, e muitas outras pessoas que, mesmo tendo cumprido uma pena, não vai ter mais oportunidade de ter o exercício do trabalho liberado. Então, estou devolvendo, acompanhando o voto do relator, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barbosinha. Só fazer um esclarecimento. Me preocupa muito propostas de alteração da Constituição. A Constituição é matéria reservada a assuntos especiais. Matéria dessa natureza ela deve ser tratada de ordem infraconstitucional. E quando eu dei o parecer contrário à tramitação desse projeto, é porque ele veda o acesso ao serviço público de pessoas que possam já ter sido julgadas por órgão colegiado e não faz ressalva a espécie de crime. Pode ser um crime de pequeno potencial ofensivo. Pegou no braço, deixou uma mancha roxa, foi levado ao judiciário, recebeu uma punição e, mais do que isso, depois de cumprida a pena, ele fica 8 anos ainda impedido. É matéria flagrantemente inconstitucional e tratada no âmbito da Constituição. Não é porque está na Constituição que ela se torna matéria constitucional, né? Então, essa foi a razão e a preocupação muito grande que eu tenho de que a Constituição ela seja reservada a matérias constitucionais. Então, só fazendo mais uma vez um parênteses em relação ao meu voto, obviamente respeitando aqui o voto divergente do relator e o voto divergente do deputado Gerson Claro. Projeto de emenda constitucional 02/2019, seu relatoria do deputado João Henrique pela tramitação. O deputado Barbosinha pediu vista e, acompanhado pelo deputado Gerson Claro, o deputado Barbosinha pediu vista, fez um voto em separado pela não tramitação.
eu tive a oportunidade de poder ler bem a matéria e formar minha opinião. Eu acompanho o voto do revisor. Ainda com a palavra, o deputado Gerson Claro. Para devolução, projeto de resolução que concede título de cidadãos sul-mato-grossense. Aqui todas as documentações, os prazos e toda a parte da legalidade e constitucionalidade no projeto está ok. Portanto, o meu parecer, mantendo aí o sigilo, é favorável à tramitação, senhor presidente. Com parecer favorável do relator, como voto o deputado Barbosinha. Com o relator. Deputado João Henrique. Com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Ainda com a palavra o deputado Gerson Claro. Projeto de lei número 134/2019, autoria do deputado Neno Razucchi. O projeto torna obrigatória a instalação de sistema de segurança baseado em monitoramento por meio de câmeras. Simplificando o nosso parecer, esse projeto, na realidade, essa matéria já teve tramitação, uma apresentação de lei de idêntico conteúdo nessa legislatura. Portanto, a gente, como fere o artigo 67 da Constituição Federal, fere a Constituição Estadual e nosso regimento, eu emito parecer contrário à tramitação do projeto 134/2019, porque essa matéria já foi votada durante o ano 2019 aqui nessa casa. Com o projeto 134/2019, a autoria do deputado Neno Razucchi, com parecer contrário à tramitação do relator, como voto do deputado Barbosinha. Como foi matéria que tramitou e foi arquivada pela CCJR, ela, na verdade, nem poderia estar tramitando novamente, razão pela qual acompanho aqui o voto do relator. Como voto do deputado João Henrique. Em que pese não vislumbrar inconstitucionalidade, inclusive por ter sido o propositor de projeto de idêntico conteúdo, sou obrigado a me curvar aos votos, o brilhante voto do relator, que impede, por norma regimental, a reproposição dessa matéria. Eu também acompanho o bem lançado voto do relator. Ainda com a palavra, deputado Gerson Claro. Projeto de lei número 150/2019, autoria do deputado Marçal, que obriga as pessoas jurídicas de direito privado e empresas prestadoras de serviço no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul a informar mensalmente nos boletos de cobrança a existência de débitos anteriores, entendendo que a matéria cumpriu toda a fase, dispensando em relatório os requisitos regimentais, questão de iniciativa e que, inclusive, trata de matéria de direito, afeta direito do consumidor. A presente proposição está regularmente adequada às normas técnicas da Lei Complementar 95, a questão constitucional. Eu apresento voto favorável à tramitação do presente projeto de lei número 150/2019. Projeto 150/2019, autoria do deputado Marçal Filho, com um parecer favorável à tramitação, como voto do deputado Barbosinha. Senhor presidente, embora eu tenha dúvidas aqui, porque penso que essa matéria não trata de mera proteção do direito do consumidor, porque ela afeta a estrutura e andamento de empresa privada, interferindo na ordem econômica, mas eu vou acompanhar aqui o voto do relator. A priori, eu penso que a competência para legislar sobre essa matéria seria da União, mas como está tratando de direito do consumidor aqui, sobre esse aspecto, eu vou acompanhar o voto do deputado Gerson Claro. Como voto do deputado João Henrique. Acompanho bem lançado o voto do relator. Eu também acompanho o relator. Ainda com a palavra, deputado Gerson Claro. No mais, alguns projetos com os autores, eu peço dilação dos demais projetos sobre a minha carga, senhor presidente. Não havendo óbice na dilação dos mesmos, já sem mais delongas, eu já passo a palavra ao nobre deputado João Henrique Catan. Passa a devolução o projeto em caráter reservado que concede a comenda do mérito legislativo. O autor anexou o currículo do homenageado em atenção ao que dispõe o artigo 166 do Regimento Interno,
Adentrando na análise da correta iniciativa legislativa, cumpre salientar que o projeto é compatível. Portanto, dentro dos limites da competência interna dessa Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pelo conjunto normativo, não há outro entendimento senão de que o projeto se encontra dentro das normas legislativas de tramitação e de constitucionalidade. Diante desses fatos, o parecer desse relator é favorável à regular tramitação, demonstrada a constitucionalidade e legalidade do projeto de resolução, que concede a comenda do Legislativo em caráter reservado. Com o parecer favorável do relator, como voto, deputado Barbosinha. Acompanho o relator. Deputado Gerson Claro. Acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Ainda com a palavra, deputado João Henrique. Aqui trago outro projeto também, outra proposição que concede a comenda do método legislativo em caráter reservado. Em atenção ao artigo 166, antes de entrarmos na análise da correta iniciativa legislativa, como salientar que esse também é compatível. Dentro dos limites de competência interna dessa Comissão de Constituição e Justiça, também atendido todo o arcabouço normativo. Diante dos fatos apontados, o parecer do relator é favorável à regular tramitação, demonstrada a constitucionalidade e legalidade do projeto de resolução apresentado, senhor presidente. Projeto de resolução, autoria do professor Rinaldo. Relatoria do deputado João Henrique, manifestou pela tramitação. Como voto, deputado Gerson Claro. Com o relator, presidente. Deputado Barbosinha. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Ainda com a palavra o deputado João Henrique. Senhor presidente, aqui passo a devolução do projeto de lei número 153 de 2019, de autoria do deputado estadual Evander Vendramini, assegurando atendimento educacional ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde por tempo prolongado. A proposição em epígrafe assegura atendimento educacional aos alunos que se encontram impossibilitados de frequentar o ambiente escolar por tempo superior a 15 dias, por motivo de tratamento de saúde em unidades hospitalares ou em regime domiciliar. O acompanhamento durante o período de internação poderá ser realizado por meio de videoaula e de matérias enviadas por meio eletrônico. Caso o período de provas coincida com o tempo de internação, ficaria garantida a realização após o período de internação. Portanto, caberá ao Poder Público regulamentar em cada esfera administrativa o que dispõe o artigo 4º-A da Lei nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Educacional. Dessa forma, o objetivo dessa lei é assegurar no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul que os alunos da rede pública estadual da educação básica tenham por direito, quando afastado em razão de problema de saúde, o ensino continuado sem prejuízo da perda do ano letivo, o que é algo extremamente relevante, utilizando o aspecto tecnológico que temos disponível para suprir essa deficiência. Então, o projeto é louvável, atende todo o arcabouço legislativo e o parecer desse relator é pela regular tramitação. É como voto, senhor presidente. Projeto 153/2019. Autoria do deputado Evander Vendramini, com parecer favorável do relator, como voto do deputado Barbosinha. Acompanho. Qual que é o projeto? 153/2019, deputado Evander Vendramini. Tem previsão. Acompanho. Assegura atendimento educacional, aluno de educação básica? É isso aqui? Isso. Eu vou pedir vistas desse processo, senhor presidente. Eu consulto o deputado Gerson Claro, se aguarda. Aguardo. Também aguardo. Ainda com a palavra o deputado João Henrique. Sem mais, senhor presidente, pedindo dilação daqueles outros processos que estão em nossa carga. Senhor presidente, eu queria chamar à ordem o projeto de emenda constitucional 002/2019, de relatoria aqui do deputado João Henrique Catan. Foi apresentada uma emenda ao projeto, a emenda de redação. Basicamente, aqui, deputado João Henrique, pelo que eu estou percebendo, o texto é o mesmo. A única coisa que a emenda apresenta é a distribuição aqui em parágrafos e incisos, porque ela estava condensada. Mas penso, senhor presidente, que demanda porque nós analisamos aqui o projeto, não é? Sem a emenda. E tanto é que o meu parecer aqui não faz
não faz menção à existência dessa... e não faz porque o parecer é de 27 de junho e a emenda foi apresentada dia 2 de julho. Não é? Então, de forma que eu penso que esse projeto ele deva retornar ao relator para que ele possa fazer a avaliação. Então, como... O mesmo sofreu emenda e não foi manifestado, então nós devolvemos ao relator, deputado João Henrique. Feita então a devolução dos nobres pares, eu passo a devolução do meu projeto sobre a minha relatoria. O Renato não fez a emenda, que esse negócio tudinho e não colheu os contos, só para não prejudicar isso ainda e voltar para o nosso. Só do dia. Vamos aproveitar esse não aqui só para limitar isso. Vou ver só a data depois. Pega essa aqui, eu teria que já. Só alterar a redação do artigo. Eu teria que devolver. Só emenda. Ele não conhece mais, então teria que devolver. Pronto. O Renato tem que devolver primeiro. Esse é o dia que fez uma emenda só na questão do dia, da semana, da ação de sangue. Fez uma emenda aqui. Não, só assinar, porque não tem assinatura para emenda, né? Ele não pode assinar que já. Ele também já tinha que nessa. Projeto de Lei 055/2019, que institui a Semana Estadual de Doação de Sangue, autoria do deputado Renato Câmara. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Renato Câmara, que tem por escopo instituir a Semana Estadual de Doação de Sangue. Por oportuno, foi apresentada emenda modificativa por parte do nobre parlamentar, modificando a redação do artigo 1º com a seguinte redação em verbis. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul a Semana Estadual de Doação de Sangue, que deverá ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de agosto. Interpretado assim, é o que consta da emenda. A presente proposição já foi aprovada por essa da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e nas comissões temáticas, todos com parecer favoráveis com a unanimidade de seus membros. O referido projeto veio a receber emenda modificativa número 1 por parte do autor. Em análise circunstanciada, constatamos que a emenda apresentada tem por intuito adequar e complementar a redação do artigo 1º da proposição para garantir uma melhor técnica legislativa. Portanto, em cumprimento ao artigo 46, inciso 1º, a linha A, e ao parágrafo único do regimento interno, voto pela aprovação da emenda citada, podendo esse tramitar normalmente. Diante do exposto, emito parecer favorável à emenda modificativa número 1. Como vota o deputado João Henrique? É só a semana do sangue, foi aprovado tudo isso. Voto pelo acolhimento da emenda. Como vota o deputado Barbosinha? Com o relator. Como vota o deputado Gerson Claro? Relator, com o relator. Assina aí. O Ed me ligou aqui. Não sei o que é o assunto. Projeto de Lei 205/2019. Aliás, projeto de Lei 165/2019 dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos servidores do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Trata de projeto de lei 165/2019 de autoria do Ministério Público Estadual, que visa revisar o vencimento dos servidores do nobre parquê. Associado à presente proposição, foi encaminhado estudo de impacto financeiro, bem como cópia da decisão do Procurador-Geral de Justiça e relatório da Comissão de Assuntos Administrativos e Financeiros do Colégio de Procuradores de Justiça. Em apertada síntese, é o que consta do projeto. Em conformidade com o artigo 46, inciso 1º, a linha A do regimento interno, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisar tão somente os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei. Registre-se que, conjuntamente com a cópia do procedimento administrativo número 09/2019/00017...
40, que aprovou o encaminhamento do presente projeto de lei, o mesmo vem acompanhado de declaração do ordenador de despesa, que no uso de suas atribuições atesta que as despesas decorrentes da medida à hora apresentada serão suportadas por dotação orçamentária própria, encontrando-se perfeitamente adequada ao limite de despesas com o pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Constituição Estadual, conforme o artigo 107 caput, combinado com o inciso 3º, a linha e artigo 131, dispõe que o Procurador-Geral de Justiça possui competência para propor leis ordinárias e complementares, especialmente em caráter privativo, as que dispuserem sobre a fixação de vencimentos de seus membros servidores. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão de Assembleia Legislativa, governador do Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral do Estado e à cidadania nos termos da Constituição. Com base na permissão constitucional acima transcrita, bem como a documentação encaminhada, tem que a revisão salarial do quadro de servidores do Ministério Público Estadual encontra-se respaldo orçamentário e financeiro, enquadrando seu limite de gastos com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, o Procurador-Geral de Justiça revelou que a oportuna concessão de reajuste aos servidores a título de reposição inflacionária, com efeito financeiro a partir de 1º de maio de 2019, conforme o artigo 20 da Lei Estadual 4.134/2011, o que foi acolhido pela Comissão de Assuntos Administrativos e Financeiros do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Deste modo, o presente projeto de lei encontra-se em consonância com os ditames legais necessários para sua regular tramitação, especialmente os impostos pela Lei Complementar nº 101/2000. Portanto, dentro dos limites de competência legislativa, o Estado, em conjunto normativo que rege a matéria, não há outro entendimento, senão de que o projeto se encontra dentro da constitucional legalidade para tramitar. Ante o exposto, sou de parecer favorável à tramitação do projeto de lei. É como voto. Com o voto do deputado Barbosinha. Senhor presidente, saudando a ilustre presença do querido parlamentar deputado Londres Machado, acompanho o bem lançado voto de Vossa Excelência. Voto do deputado Gerson Claro. Quero acompanhar o bem lançado voto do relator também. O voto do deputado João Henrique. Acompanhando o voto do relator e os cumprimentos do deputado Barbosinha ao nosso ilustre parlamentar aqui, Londres Machado. Nós também registramos e agradecemos a presença ilustre do deputado Londres Machado, que nos honra nesta comissão. Projeto de Lei 085/2019, autoria do deputado Marçal Filho, relator do deputado João Henrique, que dispõe sobre a suspensão de posse ou restrição do porte de arma aos indivíduos que praticarem violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu pedi vista do mesmo para melhor análise e manifestei aqui meu voto acompanhando o relator. Como vota o deputado Barbosinha? O relator é? O deputado João Henrique manifestou pela regular tramitação. Senhor presidente, eu vou pedir vistas, porque posse e restrição do porte de arma é matéria estritamente de competência federal. Como que a lei estadual pode dispor sobre posse e sobre restrição ao uso de arma? Isso é matéria de regra geral de competência constitucional, portanto, convênio de Vossa Excelência, eu peço vistas. Não havendo óbice, vista, deputado Barbosinha. Deputado Gerson, aguarda. Aguardo. Projeto de Lei Complementar 09/2019. Se não homologar, ele tem que fazer uma mudança na lei de responsabilidade. Isso. Tinha que estar sujeito à homologação do judiciário, já foi feito o projeto de um acordo. Para mexer nisso? Não sei. Eu falei agora.
Se quiser pôr isso no sistema corporativo, você falou de todos aqui, não? Chama a doutora Ana Carolina. Tudo bem? Na paz. Suspendo por 2 minutos a presente sessão da CCJ para discussão e já manifesto o meu voto. Pedro. A gente deixa claro que isso é homologação. Está sujeito a programação. Existe
Processo número 215/2019, Lei Complementar 009/2019. Poder Executivo com emendas supressivas, modificativas e aditivas. Altera, acrescenta e revoga dispositivo da Lei Complementar 87, de 31 de janeiro de 2000, dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências. Então. De autoria do Poder Executivo, a proposta em pico pretende alterar a Lei Complementar número estadual 87, de 31 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul para adequar e corrigir algumas distorções nela constantes. A proposta altera a forma de atribuição da função docente em caráter temporário aos profissionais de educação para que sejam apenas por intermédio de convocação, independentemente de se do quadro efetivo do Estado ou não. Mediante submissão prévia, o processo seletivo com critérios objetivos, ao qual promoverá a constituição de um banco reserva de profissionais para função docente temporária, que será utilizado sempre que o Estado necessitar de um profissional temporário, observada a ordem de classificação do habilitado no referido banco. Os procedimentos para a convocação que ora se propõe objetiva, por fim, as inúmeras demandas judiciais que questionam a ausência de aspectos objetivos para a seleção e convocação do profissional para docência temporária da rede estadual de ensino. As demais alterações propostas referem-se à estrutura administrativa e funcional, principalmente no que diz respeito aos cômputos das horas, atividades, a remuneração dos profissionais convocados, direito a férias, os critérios para recebimento de incentivo financeiro, que hoje é feito de forma indiscriminada sobre a dedicação exclusiva dos cargos de direção, atribuições dos coordenadores e, por fim, a adequação da legislação do Estado de Mato Grosso do Sul aos ditames constitucionais regularizando a LCE número 87 de 2000, ao que preceitua o artigo 40, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. Durante sua tramitação perante a Comissão de Constituição e Justiça, a redação recebeu emendas supressivas número 1, 2, 4, 6, 13 e 14. E emendas modificativas número 03, 05, 07, 08 do deputado Pedro Kemp, emendas modificativas número 9, 10 e número 11 e a emenda supressiva número 12, encaminhados pelo próprio chefe do Poder Executivo, sendo essas últimas subscritas pelo presidente e vice-presidente da comissão e, por fim, emenda modificativa número 15 e emenda aditiva número 16, ambas de autoria do deputado Marçal Filho e Renato Câmara. Em síntese, ao relatório. Cumpre informar que, segundo o que dispõe o regimento interno desta digna Casa de Leis, em seu artigo 46, inciso 1º, a linha A, compete à Comissão de Constituição e Justiça e Redação analisar os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e de técnica legislativa, não podendo adentrar de qualquer forma no mérito legislativo e sobre este prisma, vejamos. Analisando a proposição sob o prisma da constitucionalidade, constatamos que a Constituição Federal é clara ao estabelecer na linha C, inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 611, ser competência privativa do chefe do Poder Executivo Federal, a iniciativa de propor leis complementares e ordinárias que dispõem sobre os servidores públicos da União e dos territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Em simetria, a Carta Estadual dispõe, no artigo 67, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º, a linha B, 2. Ser iniciativa privativa do governador do Estado a proposição de leis complementares e ordinárias que dispõem sobre os servidores públicos da União e dos territórios, em seu regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, bem como aos termos que dispõe o artigo 89, incisos 5º e 9º, exercer, com auxílio do secretário de Estado, a direção superior da administração estadual e dispor sobre a estrutura, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração estadual. As normas gerais de organização institucional, promoção, carreira e aposentadoria dos servidores públicos federais são disciplinados pela União na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, cabendo ao Estado, nos termos do parágrafo 3º, artigo 24 da Magna Carta, legislar de forma complementar, fazendo isso, no presente caso, através da Lei Complementar Estadual número 87, de 31 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul.
eu cito tudo em verbo aqui a legislação. Neste condão, faço importante registrar que o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Federal traz em sua redação de forma expressa a observância dos princípios constitucionais da separação e da harmonia entre os poderes, bem como da simetria das normas hierárquicas. Dessa forma, conforme estabelece a redação do dispositivo supracitado, caberá ao Estado, no exercício de sua competência legislativa, legislar de forma plena para atender às necessidades e peculiaridade de sua jurisdição. Assim, no que se refere à constitucionalidade e à competência de legislar sobre a matéria, constata-se que cabe privativamente ao chefe do Poder Executivo Estadual estabelecer as normas de natureza institucional, administrativa e financeira sobre os órgãos correlacionados à administração pública do Estado. Analisando a justificativa apresentada pelo governador para modificar o referido dispositivo, entende-se que o mesmo assiste razão, sendo necessária a adequação da legislação estadual nos ditames constitucionais e a legislação nacional vigente. No que se refere aos demais aspectos do projeto, verifique-se que a proposta não afronta a normativa estadual vigente, bem como não contraria o disposto dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a proposta não traz impacto financeiro imediato e não estimado ao Estado. Com relação às emendas apresentadas pelo deputado Pedro Kemp, passa-se a analisar. Emenda supressiva número 1. Visa suprimir o parágrafo 2º do artigo 75 do projeto de lei complementar 09/2019 para que os diretores e diretoras adjuntos continuem sendo eleitos pela comunidade escolar. No entanto, essa deve ser rejeitada, vez que o parágrafo 2º do artigo 75 prevê um monitoramento das funções de diretores e diretoras adjuntos, bem como a possibilidade de dispensa fundamentada. Os regramentos de como ocorre o monitoramento serão elaborados posteriormente, prevendo várias maneiras de avaliar o cumprimento das metas estabelecidas do PNE, Plano Nacional de Educação, e PEE, Plano Estadual de Educação, bem como o desempenho da função de gestor escolar. Emenda supressiva número 2, suprime o parágrafo 2º do artigo 49 do PLC 09/2019, sob o argumento de que a Carta Magna, em seu artigo 158, parágrafo 2º, veda a concessão de vantagens ou aumento de remuneração que gera impactos financeiros em mandato posterior. Todavia, a emenda deve ser rejeitada, pois a norma já seria inconstitucional desde seu nascedouro. Houve apenas uma repactuação dos valores acordados em virtude do limite prudencial de gastos imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual foi atingido pelo Estado. Além disso, é de se ponderar a difícil situação econômica pelo qual passa o Estado de Mato Grosso do Sul, assim como todo o país. Por fim, apesar de ter sido estendido o prazo, não há previsão de descumprimento do acordo, mas mero elastecimento do prazo. Emenda modificativa número 3. Modifica o texto do inciso 3º do artigo 23, contido no artigo PLC 9/2019, incluindo aos profissionais do apoio técnico operacional a carga horária de 30 horas semanais. Porém, a emenda deve ser rejeitada, pois atualmente o apoio técnico operacional já tem carga horária de 40 horas semanais, conforme o artigo 23, inciso 3º da Lei Complementar 87. Além disso, a carga horária deste concurso também foi de 40 horas semanais. Com efeito, o inciso 3º consta do projeto de lei apenas reproduzindo o que já está vigente por equívoco. A emenda proposta se aproveita desse equívoco para alterar a redação que já é vigente, não havendo motivos que justifiquem sua alteração. Emenda supressiva número 4. Visa suprimir o texto do parágrafo 3º do artigo 21B, contido no artigo 1º do PLC 09/2019, sob o argumento de ser uma sanção àquele servidor que for penalizado em sindicância ou processo administrativo, quando ocorrido no Poder Público Estadual. Nesta senda, merece ser acatada, tendo em vista que a previsão do caput de aplicação dos estatutos dos servidores públicos civis e dos profissionais da educação básica. Emenda modificativa número 5. Altera a redação do artigo 17B, inciso 3º, inserido no artigo 1º do PLC 9/19, sob o argumento de que os professores suplentes deveriam ter sua remuneração equiparada ao professor efetivo. Todavia, impossível prosperar a presente emenda, devendo ser rejeitada, vez que visa suprimir exatamente o ponto nodal da reforma proposta, que será justamente previsão de salários diferenciados entre os efetivos e convocados. Tal previsão possui amparo constitucional, tendo em vista que a tabela remuneratória dos professores efetivos foi feita em observância ao artigo 39, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, ou seja, considerando a natureza, grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira. Os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos não se aplicando quanto a forma da admissão for diferente, precária, transitória, sem ocupação de cargo público.
Emenda supressiva número 6, visa suprimir o parágrafo 3º do artigo 19A, contido no artigo 1º do PLC 09/2019, por entender que o dispositivo é incompatível com o conceito de suplência estabelecido no artigo 16 desse projeto, em que pesa o entendimento do proponente, a emenda merece ser rejeitada, pois a assinatura do termo de compromisso é o mínimo necessário para a convocação se caracterizar como modalidade de contratação temporária, ainda que mais célere, mas é imprescindível que o professor tenha ciência plena dos compromissos e obrigações assumidas, tudo para uma educação melhor. Ademais, referido documento deverá conter disciplina, componente curricular ou projeto, período da convocação, quantidade de horas, aula e remuneração. Emenda modificativa número 7, tem por escopo alterar o artigo 18A, contido no artigo 1º ao PLC 09/2019, reduzindo a reposição do cadastro de reserva de documentos temporários para o prazo máximo de 2 anos. Todavia, essa deve ser rejeitada, vez que restou prejudicada em razão da emenda modificativa número 09. Emenda modificativa número 08, visa alterar a redação do texto, parágrafo 4º do artigo 17A, contido no artigo 1º do PLC 09/2019, a fim de prorrogar o prazo de convocação do profissional por até 1 ano, por igual período até o limite de validade do processo seletivo para a formação de banco de reserva. No entanto, essa emenda modificativa deve ser rejeitada, tendo em vista que a previsão original previu possibilidade de convocação pelo período de até 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, observadas as condições previstas no parágrafo 2º do artigo 18A. Emenda supressiva número 13, visa suprimir o parágrafo 2º do artigo 62, contido no artigo 1º do PLC 09/2019, sob a justificativa de assegurar aos dirigentes dos sindicatos de base da FETEMES a licença sindical necessária para que possam atuar na defesa dos direitos e interesses da categoria. No entanto, essa emenda deve ser rejeitada, tendo em vista que o projeto de lei está propondo alteração no que se refere aos sindicatos do âmbito municipal, para que seja concedido afastamento à semelhança do que ocorre no âmbito federal, conforme Lei 8.112, o qual prevê afastamento sem remuneração. Emenda supressiva número 14, visa suprimir o parágrafo 1º do artigo 62, contido no artigo 1º do PLC 09/2019, que tem por finalidade manter o texto original da Lei Complementar 087/2000, contemplando as licenças para mandatos classistas. Todavia, essa emenda deve ser rejeitada, pois suprime o direito de afastamento dos servidores em virtude do mandato classista de âmbito estadual e federal. A supressão do dispositivo é um retrocesso para a classe dos professores e pode até mesmo ser considerado inconstitucional, pois impede o exercício do direito à representação sindical. Apesar de louvável a pretensão do novo deputado, tem-se que as emendas expressivas 1, 2, 3, 6, 13 e 14 e emendas modificativas 5, 7 e 8, não resta dúvida que as mesmas devem ser rejeitadas consoante explanado, pois é imperioso destacar que o parlamentar está adentrando na matéria cuja competência privativa para legislar com pertence ao executivo, não possuindo poderes diferentes para interferir na estrutura administrativa e funcional do Estado, vez que viola o artigo 67, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B e os incisos 5º e 9º do artigo 89. Sobre as emendas apresentadas pelo Poder Executivo, verifica-se que a emenda modificativa número 10 visa alterar o parágrafo 4º do artigo 17A do PLC 919, para que seja possível a prorrogação das convocações do profissional da educação, mesmo nas hipóteses previstas no artigo 18A, em consonância com a emenda anterior. A emenda modificativa número 9 altera o artigo 18A do PLC 919, modificando o prazo de validade do banco de reserva de profissionais para a função docente temporária, de 1 para 2 anos. A emenda modificativa número 11 pretende alterar os incisos 10, 10º e 11º do artigo 49 do PLC 09/2009, reduzindo para 2024 o prazo máximo para a implementação da conversão da remuneração dos cargos de 20 horas ao valor correspondente ao piso nacional para 40 horas e redistribui os percentuais dos anos finais a fim de que 100% seja alcançado em 2024. E por último, a emenda supressiva número 12 pretende suprimir o inciso 12º do parágrafo 2º do artigo 49 do PLC 09/2019, que altera o prazo final para a integralização da equivalência, conforme a emenda modificativa anterior, passando de 2025 para 2024. A segue das emendas modificativas número 15, por escopo prever a possibilidade de afastamento para mandato classista com remuneração de um servidor para cada município, nos casos de exercício de função diretiva e executiva de entidades classe no âmbito municipal, emenda aditiva número 16,
Prever que nos casos de afastamento de mais de um servidor para atuar no sindicato de âmbito municipal, os afastamentos que excedam o disposto no parágrafo 2º serão realizados sem remuneração do servidor. Essa alteração garante o direito de afastamento em simetria com o que ocorre nos casos dos servidores federais, regidos pela Lei Federal número 8.112/90, a qual também prevê esse tipo de afastamento sem remuneração. De autoria dos deputados Marçal Filho e Renato Câmara. Tem-se que observar que essas não violam a constitucionalidade, não havendo óbitos quanto à sua tramitação desta forma, as mesmas merecem ser acatadas. Ao analisar as emendas acima propostas pelo Poder Executivo, constatamos que todos devem ser incorporados ao projeto, pois não afrontam a legislação nacional e estadual vigente, bem como tratam de matéria cuja atribuição privativa para legislar pertence ao Poder Executivo. Assim, por todo o exposto e por estarem presentes os requisitos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, sou de parecer favorável à tramitação do projeto com incorporação das emendas supressivas 4 e 12, emendas modificativas 9, 10, 11 e 15 e emenda aditiva número 16 pela rejeição das emendas supressivas 1, 2, 3, 6, 13 e 14 e emenda modificativa 5, 7 e 8. É como voto. Como vota... Senhor deputado Pedro Kim. Senhor presidente, eu apresentei uma série de emendas e eu estou vendo que a grande maioria delas não foram acatadas, mas eu queria levantar uma questão. Numa das emendas que eu fiz, o projeto original do governo diz que o professor convocado, ele será convocado, pode ser convocado por um ano, por até um ano, sendo que a prorrogação é por igual período, mais um ano seria, né? A minha questão é, o professor, às vezes ele é convocado para substituir um outro professor por uma professora que tira uma licença gestante, por exemplo, né? Então, esse professor ele vai ser convocado por 6 meses. E aí, a convocação dele pode ser por mais um período, igual ao período de 6 meses. Então, ele, depois disso, não poderia mais ser convocado. Então, nesse caso, como é que fica, né, o professor que é convocado para substituir algum outro professor que, por exemplo, está de licença médica, ele vai ser convocado por 3 meses, né? Então, como o projeto original fala que ele pode ser convocado novamente por igual período, então ele seria convocado depois por mais 3 meses, e depois não pode ser convocado mais. Não sei se não seria o caso de trabalhar essa redação para deixar mais claro como é que fica a situação dessas convocações por um período mais curto, né? Porque senão esse professor, ele vai ter que esperar um novo processo seletivo para poder concorrer à possibilidade de uma nova convocação, dali 2 anos. Deputado Pedro Kemp, acho salutar a colocação de Vossa Excelência pertinente, porém é uma questão de mérito, para discutir plenário e aí, se possível for, apresentar uma emenda e aparecer via oral no plenário. Pela deputada Barbosinha. Eu apresentei uma emenda aí nesse sentido, senhor presidente, que não foi acatada. O parágrafo 4º, ele diz: o prazo da convocação do profissional poderá ser de até 1 ano. Até 1 ano, pode ser 3 meses, pode ser 4 meses, 5, 9, 10, né? Até 1 ano, prorrogar por igual período. Porque o prazo é até 2 anos, máximo, né? Isso não significa que necessariamente tenha que ser 1 ano e mais 1. Pode ser menos. Nos casos elencados pelo deputado Pedro Kemp, né, a expressão até, ela já prevê na lei essa possibilidade. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Se o professor for convocado por 3 meses, depois ele pode ser convocado por mais 3 meses. Não, até 1 ano. Até 1 ano, renovar por mais 1 ano. Até 1 ano por mais 1 ano. Não é o período igual que ele foi convocado. Ele foi convocado até 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Isso é no processo
seletivo que será feito. Né? Fim do prazo de 2 anos, aí tem que submeter ao novo processo seletivo. Ao novo processo seletivo. Se o entendimento for esse... Sim, por isso que a expressão. Agora, se nós tivéssemos o prazo da convocação do profissional será de 1 ano, aí eu teria que fazer de 1 ano. E não tem sentido, porque o objetivo da convocação é para suprir até 1 ano. Então, mas a minha questão é, se ele é convocado por 3 meses, aí ele pode ser convocado novamente por igual período, seria mais 3 meses? Não, até porque 1 ano. Até 1 ano. Até 1 ano, porque o prazo da convocação do profissional poderá ser de até 1 ano. Prorrogável por igual período. Igual período é quanto? 1 ano. 1 mais 1. Pouco dúbio, mas tudo bem. Se o entendimento for Bem. esse... Porque... Em votação, como voto do deputado Barbosinha. Senhor presidente, eu vou acompanhar o bem lançado voto de Vossa Excelência, mas eu gostaria de sugerir uma emenda à emenda. Na medida em que há uma possibilidade de que seja cedido um professor por município, eu acho que pelo princípio da proporcionalidade, a capital do estado, Dourados, não pode ter proporcionalidade com os pequenos municípios do Mato Grosso do Sul. Eu sugeriria que no caso da cidade de Campo Grande, Dourados, e aí eu não sei se poderia abrir Corumbá, Três Lagoas, mas ao menos Dourados e Campo Grande, a minha emenda, Dourados e Campo Grande, 2. Até 2 servidores. Eu penso que não tem sentido, se você cede um para um pequeno município aí que tem uma população de 6 mil habitantes, você fazer a cedência de apenas uma representação para a capital. Então eu gostaria de incorporar a emenda, 2 para a capital e 2 para o município de Dourados, cidade acima de 100 mil habitantes, eu acho que seria um critério aí razoável para a gente contemplar essa emenda. Eu solicito, Vossa Excelência, pode você apresentar a emenda. Eu Aí faço manifestação oral lá e cor e votos pares. Exatamente, eu faço a proposta por escrito, propondo Dourados e Campo Grande. Como voto do deputado Gerson Claro. Eu quero acompanhar o bem lançado voto do relator, acompanhando atentamente a leitura, eu vi referência à possibilidade de que a despesa poderia ser nula no caso da implementação ou do prolongamento do prazo, né, da implementação do valor acima do piso nacional. É importante a gente deixar claro, nós estamos tratando aqui, quando a lei complementar diz referência para alongar o período até 2024, nós estamos tratando aqui ao período em que efetivamente vai pagar-se aos concursados 100% acima do piso nacional. Nós não estamos tratando de chegar ao piso, como em algumas entrevistas eu percebo algumas pessoas, vai se chegar ao piso em 2024. Não, em 2024 alcançaria-se 100% acima do piso nacional. Dizer que se nós formos considerar, até discutimos muito juridicamente, e a partir do momento que o governo convalidou esse ato, indo até o judiciário, fazendo um acordo com a FETEMES, mas um ato que foi considerado, inclusive, observando o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que é nulo qualquer ato que aumenta a despesa nos 180 dias do fim do mandato, a própria lei que fixou este aumento teria muito questionamento sobre a sua nulidade na sua implementação em 2014. Mas como o ato foi convalidado pelo Poder Executivo num acordo com a FETEMES, eu quero acompanhar o voto do relator e esperar, já conforme anunciado até pelo secretário de governo, apesar do último concurso ter tido 1.000 vagas, somente 75 aprovados, já com compromisso de que para 2020 vai ser realizado um novo concurso e o objetivo do governo, e deve ser esse objetivo, que os professores sejam concursados para efetivamente a gente ter a carreira e ter uma qualidade de ensino melhor. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. O voto do deputado João Henrique. Acompanho o bem lançado voto do relator. Colhe-se voto do deputado Marçal Filho. Nada mais havendo a tratar, nós queremos agradecer a presença de todos, os nobres pares, aqui cientes dos mesmos, o deputado Londes Machado, o deputado Pedro Kempis, que estiveram presentes na Comissão de Constituição e Justiça, agradecendo todo o apoio desta casa, equipe de comunicação. Nada mais havendo a tratar, deixamos encerrada a presente sessão, convocando os nobres pares para a próxima sessão, na próxima quarta-feira,
dia 17/7, às 8 horas, nossa sessão ordinária na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tenham todos um bom dia, um dia abençoado por Deus. Agradecemos também a presença da doutora Ana Carolina, da PGE, que vai presidente desta casa.